Dia 8, né? Segunda-feira. De segunda a sexta, se o irmão puder ler Atos 6 a 10, né? Mas nessa semana nós tínhamos falado de Atos 1 a 5. E em Atos 1, nós vamos ler essa passagem aí em que os apóstolos veem a ascensão de Jesus aos céus. Então é Atos 1, de 6 a 11. Atos capítulo 1, do verso 6 ao verso 11. Então vamos ficar de pé mais um minutinho aí só para lermos a palavra de Deus, que diz assim: Jesus é levado para o céu. Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isto, Jesus foi levado para o céu diante deles. E então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, nós vamos começar uma jornada aí agora pelo livro de Atos. Né? Já lemos os evangelhos. Os irmãos que puderam acompanhar totalmente ou parcialmente, leram os evangelhos conosco, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então nós viemos falando de temas desses evangelhos ao longo das mensagens aí nos últimos meses. Agora entramos em Atos, e Atos dos Apóstolos é um livro incrível, irmãos, e muito interessante, e o único testemunho que nós temos do trabalho da igreja. Atos fala da igreja. Porque enquanto Jesus estava entre os apóstolos, não tinha uma igreja, por assim dizer. Porque Jesus ia nas próprias sinagogas dos judeus e pregava para os judeus. Ele disse: eu vim para os judeus. Ele foi fazer uma pregação para os judeus e esse foi o trabalho dele. E ele ia junto com os seus apóstolos e fazia um trabalho ali junto aos judeus. Ele disse que ele veio e a pregação era primeiro para os da casa de Israel. E ele fez essa pregação. Agora, a partir do momento que Jesus sobe aos céus, ele já dá a comissão, ele já dá qual seria o trabalho, a missão, o projeto para os apóstolos. Então ele diz: vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão ser minha testemunha em todo lugar, aqui em Samaria, na Judéia, mas vão ser minhas testemunhas até os confins da terra, fala a palavra. Né? Vocês vão ser minhas testemunhas até os confins da terra. Então, essa palavra, esse trabalho, essa nova maneira de trabalhar, de anunciar, ela estava colocada na pessoa dos apóstolos. Vocês vão anunciar por todo lugar, aqui também, mas vocês vão sair pelo mundo e anunciar o Evangelho. E estava ali então colocadas as bases da igreja. O trabalho da igreja, como que os apóstolos trabalhavam, como foi constituído os diáconos, como que as pessoas contribuíam financeiramente para a igreja, como que as pessoas eram enviadas para fazer a pregação como missionários, para levar o Evangelho a outras cidades, como que essas cidades recebiam o Evangelho. A igreja está colocada no livro de Atos. Então, é isso. Os 4 evangelhos nós lemos até agora, é a vida de Jesus e a pregação que ele fez, tentando levar conhecimento de Deus para os judeus. Depois, nós temos um trabalho que continuou sendo feito também com os judeus ali, principalmente por Pedro, mas nós temos o Paulo, que é o apóstolo dos gentios, e muitos outros
outros que saíram dali e foram longe, pregando o Evangelho, inclusive morreram muito longe. Se você pesquisar depois da morte dos apóstolos, morreram todos muito longe de Jerusalém, porque eles saíram para pregar. Então é isso que nós vamos encontrar no livro de Atos. E essa imagem mostra eles olhando para o céu, Jesus está subindo e de repente aparecem dois anjos e fala para eles: o que vocês estão olhando aí? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar um dia. E essa que é a nossa fé, irmãos. Então ali, se nós prestarmos atenção ali no verso 11, né? Então esse mesmo Jesus que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês viram subir. E nós seremos testemunhas disso, né? Da vinda de Cristo e de que ele virá pela segunda vez até os confins da terra. E como é que se faz isso, irmãos? Como é que a gente faz para que isso aconteça? Então veja bem, Deus trabalhou um contato e uma comunicação com o homem de três maneiras até agora. De três maneiras. Primeiro, Deus falava diretamente com algum homem bom, algum homem que ele achava que tinha condições de ter um contato com Deus e de fazer alguma missão, algum trabalho para Deus. Então, como que era feito isso? Deus falou com Enoque, Deus falou com Noé, Deus falou com Abraão, e Deus foi falando com essas pessoas, trazendo para elas uma revelação de si mesmo. Depois de um dado momento em diante, Abraão, Isaac e Jacó, chega a nação de Israel. E aí Deus fala através de Israel. Deus manifesta a sua lei, a maneira de entender uma nação que seria uma nação missionária. Então esse primeiro período falando com homens das nações foi 2000 anos, depois mais 2000 anos com a nação de Israel, e agora nós estamos em mais 2000 anos com a igreja. Não é mais a nação de Israel que é para ser missionária, uma nação sacerdotal não é mais porque não deu certo. Eles se fecharam dentro deles mesmos, não pregou para ninguém, não é? As pessoas tinham que vir se conhecer a Deus com eles, mas eles não levaram o conhecimento de Deus às outras nações, mas foram um povo que guardou fielmente a palavra de Deus, o mandamento de Deus. Às vezes se desprendiam disso, saíam disso, mas retornavam, se arrependiam. Mas esse sistema não é mais. Hoje nós temos a igreja. A igreja é que leva a mensagem de Deus, o contato de Deus aos homens. E por que a igreja? Porque nós somos seres sociais. A gente gosta de fazer as coisas junto com os outros, né? A viagem é mais tranquila se a gente tiver companhia. Se a gente puder viajar acompanhado, melhor. Tudo que a gente faz junto é melhor. Então, a visão da igreja é isso. Nós estamos juntos fazendo essa obra da igreja, dando sequência a esse trabalho dos apóstolos. Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos, né? Se você pegar na sua Bíblia e confirmar, você vai ter lá 28 capítulos. E nós tínhamos uma seção na revista da igreja que era Atos 29. E o que era Atos 29? É a sequência dos apóstolos, né? Quer dizer, somos nós hoje, a igreja, pregando, falando o Evangelho. Muito bem. Temos a igreja, estamos juntos, fazemos coisas juntos. E o que é que essa igreja faz junto? O que é que nós vamos nos reunir e fazer juntos, que era o que está colocado em Atos e é o que nós estamos fazendo hoje? A igreja tem basicamente três funções, irmãos. Glorificar a Deus. Nós estamos aqui para a glória de Deus. Quando nós temos uma doença, falamos com Deus, somos curados, o nome de Deus é glorificado. Não é assim? A gente fala, olha, mas você não tinha um problema? Eu tinha, irmão, mas graças ao meu bom Deus, ele foi resolvido, ele foi curado. Você não sofreu um acidente, eu sofri, mas Deus me livrou. Ah, você não tinha um problema de saúde? Tinha, mas Deus me curou. Então é para a glória de Deus, irmãos. O sábado é para a glória de Deus, a nossa reunião é para a glória de Deus, é o Deus da criação, é tudo para a glória de Deus. Nós nos reunimos aqui para a glória de Deus. Deus mostra o poder dele nas nossas vidas. Ah, mas por que você teve a chance de roubar aquele dinheiro? Por que você não pegou? Eu não roubei porque a lei de Deus fala que não é para roubar. É para a glória de Deus que nós servimos aí. É para glorificar a Deus. Por que isso aconteceu? Porque foi Deus. Ah, mas quanta coisa você conseguiu, hein, rapaz? Mas foi Deus que me deu. Foi Deus que abençoou minha vida, que me deu luz, que me iluminou nos negócios. Foi Deus.
é para a glória de Deus. Nós vivemos para a glória de Deus. E nos reunimos em igreja também para a glória de Deus. Uma outra questão é pregar a salvação. Está cheio de gente que não conhece a salvação. Está cheio de gente na idolatria. Está cheio de gente que não conhece o Cristo que veio para a nossa redenção, para limpar os nossos pecados. Está cheio de gente que vive uma vida triste, fora dos mandamentos de Deus, no vício, na imoralidade. Pessoas que estão vivendo longe da palavra de Deus e que nós, como igreja, podemos alcançar. A gente pode dizer para a pessoa, olha, você não quer conhecer melhor a Deus? Nós vamos fazer um estudo bíblico, vamos na igreja, vamos ouvir uma pregação, vamos nos aproximar de Deus. E aí nós estamos seguindo a pregação que os apóstolos fizeram. E uma outra função da igreja é edificar os próprios crentes. É para nós mesmos, né? Então, hoje a mãe, nós viemos no caminho falando, né, que uma história que o meu avô contava, o avô Crescencio, que é o seguinte, diz que o pastor foi na casa de um membro que não vinha mais na igreja. Diz que chegou lá, eles ficaram conversando, e não teve ocasião para ele falar da mensagem, né, para falar para ele o que você não tem ido na igreja e tal. Mas eles estavam conversando em volta de uma fogueira, e os dois ali, né, naqueles tempos antigos, a casa tinha uma fogueira, eu estava numa fogueira lá fora. Mas diz que o pastor conversava com ele, falava das coisas, mas pegou um pauzinho e puxou uma brasa da fogueira para fora ali. E eles continuaram conversando e só falou de outras coisas, da vida, dos plantios, da roça, disso, daquilo. Mas a brasinha lá fora apagou, né? Foi virando cinza. E aí ele falou, olha, tá jóia, então Deus abençoe, muito obrigado. O pastor foi embora. Não falou nada para ele. Né? Mas disse que aí no outro culto ele estava lá, né? Porque ficou aquela mensagem de que a brasa fora da fogueira, ela tende a se apagar, né? E a gente sabe disso, né? Porque muitos de nós já viveu isolado, já ficou sem igreja, né? Já ficou sem ter onde congregar, e a gente percebe que a fé da gente vai diminuindo. A gente tem que estar junto, tá? Ouvindo junto com os outros irmãos, adorando a Deus. Não é que gostoso a gente poder cantar os cânticos. Tem quem toca o baixo, a bateria, o violão, tem quem passa o slide, tem quem dirige o culto, tem quem prega. Então, isso tudo anima a gente. Então, a igreja, ela edifica os próprios crentes, quem já aceitou a salvação, quem já está glorificando o nome de Deus, mas é um momento da gente edificar a si mesmo. Muito bem. Então, a igreja ela é importante porque nós fazemos algo junto, nos sentimos felizes. Esse algo junto que a gente faz é glorificar a Deus, pregar a salvação, anunciar a salvação e edificar os próprios crentes. Muito bem, então vamos para qualquer igreja, né? Porque qualquer igreja faz isso, né? E por que tem tanta igreja? Por que tanta igreja? Porque tem muitas maneiras da gente analisar a Bíblia. Olha, irmãos, tem igreja de tudo quanto é tipo, do jeito que você quiser. Tem igreja do jeito que você quiser. Tem igreja para qualquer gosto, né? E todas estão com o mesmo livro na mão. Tem igreja com a Bíblia na mão adorando ídolos. Tem igreja com a Bíblia na mão que é a favor de coisas que a Bíblia reprova. Tem igreja com a Bíblia na mão fazendo o que Deus fala para não fazer. Tem igreja de todo tipo, né? Porque são várias maneiras de interpretar a mesma Escritura. A mesma Bíblia que nós estamos usando aqui, o católico usa, o espírita usa, você vai falar com o povo da Umbanda, do Candomblé, eles falam, não, a Bíblia é a palavra de Deus, está todo mundo de acordo, está tudo certo. Todo mundo está feliz com a Bíblia, não tem problema. Só que nós precisamos então dar um passo a mais, né? Um passo a mais. Então, veja bem, são muitas as igrejas, nós podemos ir para qualquer uma. Você foi em qualquer igreja e falou, aqui vocês glorificam o nome de Deus? Ah, sim. Ah, mas aqui vocês edificam os crentes? Opa, sim. Aqui vocês levam a salvação? Sim, todo mundo. Igual. Agora, são muitas, as opções são muitas. E nós não precisaríamos fazer o esforço de ter uma igreja. Por que nós temos que ter uma igreja? Vamos para uma que já está pronta. Por que nós temos que construir uma igreja? Vamos para uma que já está pronta. Por que nós temos que nos esforçar para um determinado lugar, sendo que tem tantos outros aí para a gente escolher e a gente poder ir para lá, né? E a gente
abrir mão dessa que nós temos aqui. Então veja bem, por que esta igreja e não outra? Por que essa aqui? Por que essa aqui que nós estamos e não outra? Tantas que tem por aí. Então veja bem, irmãos, eu vou passar para os irmãos 3 motivos que nos trouxeram até aqui. Que trouxeram o Luiz há 30 anos atrás, o irmão Antônio, a irmã Davi, a mãe, eu. Por que nós, os mais antigos, assim, né? Vamos dizer assim, o tio Gessé, por que nós estamos insistindo em edificar e plantar e promover uma igreja? E não vamos para uma igreja pronta, que já está lá para a gente entrar. Né? Então eu vou falar para os irmãos 3 razões, assim, rapidamente, que nos levaram. Uma coisa que tocou no nosso coração há muitos anos, irmãos, isso vem do Vocrescência, vem de muitos anos atrás, é que nós cremos num Deus unipessoal e não num Deus trino. Parece uma coisa até boba, mas nós cremos num único Deus, o Pai. Esse é Deus. Sempre existiu, sempre vai existir, eterno, onipresente, onisciente, é tudo em todos. Esse ser supremo tem uma personalidade, é um ser apenas. Nós cremos assim. Diferente de muitos outros que creem que Deus é duplo, é triplo ou é múltiplo. Não é? Então você tem essa visão da dualidade, trindade e os que são politeístas, os que creem em muitos deuses. E nós não acreditamos assim. Deus é um. Ele é tudo em todos, sempre existiu. Jesus, ele em determinado momento era só o Pai. Em algum momento, a Bíblia fala que ele foi gerado. A Bíblia fala que ele é o Filho unigênito de Deus, é o primeiro de todas as criaturas. Cristo não é o próprio Pai. Deus não é composto, ele é uma pessoa. Cristo não é o próprio Deus. E o Espírito Santo é o poder de Deus, não é uma pessoa, não é alguém com quem a gente possa conversar, que tenha uma inteligência separada dos outros. Ele é o poder de Deus. A melhor metáfora assim, que eu já vi para descrever o Espírito Santo é a luz do sol. O sol, irmãos, não está aqui. Ninguém fica do lado do sol. Ninguém divide o mesmo espaço físico que o sol, porque o sol, ele torra qualquer coisa. A temperatura do sol é impossível de qualquer ser humano se aproximar dele. Só que você está aqui e está sentindo o sol na sua pele. O sol não está aqui, hoje não está iluminando a gente aqui, está iluminando, mas é o sol que está aqui. Quem está aqui é a força do sol, é o que saiu do sol muito tempo atrás, viajou no espaço e chegou aqui até nós agora, está nos esquentando, nos permitindo ter luz aqui. Mas não é o sol, o próprio sol que está aqui, é a força dele, o poder dele. Assim também nós não podemos dividir o mesmo espaço físico que Deus, não podemos estar e ver Deus, estar com Deus, nós podemos sentir o poder de Deus. Esse poder de Deus é o Espírito Santo, não é o próprio sol, é o poder de Deus aqui. Então, Deus não é múltiplo, Cristo não é o próprio Deus, o Espírito Santo não é uma pessoa, nós cremos assim. Esse é Deus. E aí, isso causa uma dificuldade, porque nós vamos frequentar outras, se nós tivermos uma outra igreja, esse pensamento não estará lá. E aí não é assim que a pessoa enxerga. Em algum momento nós vamos ter um conflito se a gente discutir esse assunto. Então, esse assunto é um assunto característico da igreja de Deus. Uma outra coisa que eu vou passar aqui também rapidamente é na imortalidade condicional. Nós não cremos que a alma é imortal. E o que é a alma imortal? Basicamente, toda a crença do mundo na alma imortal vem da filosofia de Platão, um filósofo grego, que disse que a alma é imortal porque ele achou que era mortal. Isso foi depois introduzido na teologia cristã e continuou essa crença da alma imortal. Mas não é assim que crê o judaísmo e não é assim que crê também a Igreja de Deus. Nós cremos que a imortalidade ela pode ser alcançada se nós servirmos a Deus, nós poderemos ter a vida eterna. Mas fora disso, não há vida eterna. Assim como não há castigo eterno.
Porque se há imortalidade da alma, os salvos vão ficar eternamente com Deus, mas os ímpios vão sofrer eternamente o castigo. Eternamente. Então nós vamos ter um lugar onde está todo mundo feliz, eu estou aqui na glória com o Senhor, e vai ter um lugar onde está todo mundo queimando eternamente. Bilhões e bilhões de anos a pessoa queimando lá. Então isso também não parece fazer sentido com um Deus justo, um Deus santo, alguém que faz, né, que é um Deus que vai ter a punição do ímpio, mas a punição do ímpio é simplesmente a morte, a segunda morte, como diz a Bíblia, não um sofrimento eterno, que não tem fim. Né? Então, esse é mais um ponto para diferenciar. E o terceiro que eu vou mencionar aqui para os irmãos é o reino milenar de Cristo, que é também uma outra visão que nem todo mundo aceita, que é o fato de que Cristo reinará 1000 anos sobre essa terra. Haverá um reino de Cristo, Cristo vai pôr os pés no Monte das Oliveiras, Jerusalém será a capital do mundo, e ele vai dali fazer a lei, a justiça, a partir de Jerusalém, durante 1000 anos. Esse é um outro ponto também. Irmãos, aí você vai ver, mas tem gente que também acredita assim, a gente podia ir para cá ou para lá, até poderia. E tem mais alguns pontos também para diferenciar, a gente poderia passar aqui para falar dos 10 mandamentos, a guarda do sábado, a restauração de Israel, o batismo em nome de Jesus, que são coisas que nós entendemos também importantes. Né? No caso do batismo em nome de Jesus, a Bíblia fala que não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Cristo. No livro na carta de Paulo a Timóteo, ele fala que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Né? Então, nós precisamos ser mediados por Jesus para nos chegar a Deus. E aí o batismo em nome de Jesus. Então, assim, vão seguindo pontos característicos que vão fazendo de nós a igreja de Deus. Que nos levaram a fazer parte da igreja de Deus lá no passado. Né? E nós, então, fomos fazer parte da igreja de Deus do sétimo dia. Irmãos, essa semana eu pesquisei a igreja de Deus do sétimo dia. Encontrei isso aqui na Wikipedia. É a enciclopédia da internet, né? Os irmãos que costumam fazer pesquisas aí, a enciclopédia da internet. Achei bem interessante que o fundador é Jesus Cristo, né? Vocês estão vendo ali? Esse é um artigo da Wikipedia, né? Peguei lá. Então, a sede é em Denver, Colorado. Essa é uma das 3 grandes conferências da Igreja de Deus. Essa é a de Denver. 11 mil membros oficialmente filiados, 200 mil reconhecidos pelo Congresso Ministerial Internacional e 210 igrejas organizadas, oficialmente afiliadas lá em 42 países, principalmente Estados Unidos, México, Canadá e Brasil. Então, essa igreja, irmãos, é a igreja de Deus. Essa igreja que oficialmente nos Estados Unidos se estabeleceu junto com os adventistas, na época dos adventistas, e eles dizem até que o grupo era o mesmo grupo, depois os adventistas com a visão propensa ali a aceitar as profecias de Ellen White criaram um grupo, e um outro grupo formou a Igreja de Deus, e nós temos aí essa igreja colocada no mundo, 42 países, principalmente Estados Unidos, Canadá, México e Brasil. Eu visitei a igreja nos Estados Unidos, visitei a igreja no México, nunca pude estar no Canadá, e aqui no Brasil nós participamos ativamente dessa igreja, da vida dessa igreja. Essa aqui é uma foto muito antiga, eu não consegui reconhecer ninguém aqui, eu só acho que esse aqui é o missionário Flávio, na época, mas os outros eu ainda fiquei devendo aí para fazer um reconhecimento. É uma foto muito antiga de um tempo da Igreja de Deus, e a gente participou de muitos concílios. Acho que os irmãos se lembram. O concílio era o passeio do ano, A gente chegava dezembro, a gente ia para Curitiba, beleza, viajava para Curitiba, chegava em Curitiba, tinha lá o concílio, aqueles 400, 500, 600 pessoas, e a gente tinha uma alegria enorme de estar com os irmãos, de ouvir a pregação no rádio, então colocava lá como é que chamava? Marumbi, rádio Marumbi,
e a gente ouvia o Palavra dos Profetas, né, o programa de rádio, e era uma sensação muito boa, porque a gente ouvia a Palavra de Deus do jeito que a gente cria. Nós críamos naquele jeito, era a pregação do Evangelho de acordo com a nossa crença, com as nossas convicções. E a mãe ouvia a Rádio Marumbi quando eu nasci, né, quando eu não tinha nascido, ela ouvia a Rádio Marumbi, quando estava grávida, ela ouvia a Rádio Marumbi, esperando eu nascer. E um dia eu estava lá na Rádio Marumbi fazendo o programa, né? Então foi uma emoção. Um dia ela foi em Curitiba e foi lá na rádio, sentou lá junto comigo para fazer o programa. E o Luiz esteve lá na Rádio Marumbi fazendo o programa. Não sei se o irmão Antônio alguma vez esteve lá na Rádio Marumbi, mas fazíamos o programa lá de rádio da Igreja de Deus, e pregando essa fé, essa maneira de crer, esse jeito de acreditar na palavra. Desde 79 a igreja está no Brasil, passando por, né, vários líderes ali, o primeiro pioneiro, o pastor Altair Junqueira, depois o ministro Nilson Dias, Aganor, e tantos outros, né, tantos outros ministros, Gilberto, tantos outros que vieram, entraram, saíram e foram, né, montando esse grupo, essa igreja. Chegou a ter mais de 100 grupos no Brasil, mas sofreu com muitas divisões de pensamento, um pensa de um jeito, outro pensa de outro, e isso foi fracionando a igreja, foi diluindo, era um grupinho que saía para cá, daqui a pouco saía um grupinho para lá, e essas divisões foram prejudicando a igreja, foram trazendo dificuldades para o caminhar dessa igreja no Brasil. E em Rio Preto também, Rio Preto aqui foi formado um grupo, tinha a igreja lá no João Paulo, trabalho também pioneiro aqui, da nossa família, né, que os irmãos sabem bem, a gente desde o início lá, estudando, conhecendo a mensagem, trabalho com o presbítero Luiz, do irmão Antônio, do Ribamar, de quantos outros que foram do início, meu pai, tanto que do começo vieram falando da mensagem do Evangelho aqui em Rio Preto. Chegou a ter mais de 50 membros, plantou outra igreja em Mirassol, quer dizer, não era só Rio Preto. Plantou Mirassol e dava assistência aqui para Fernandópolis, no Mato Grosso, né, que vocês viajavam para fazer Santa Ceia, Santa Adélia, tinha várias, não era só Rio Preto, né? Além de ter em Rio Preto uma boa igreja, a igreja de Rio Preto também plantou a igreja de Mirassol, que está lá até hoje, e também vários outros grupos, membros isolados, que eram atendidos por aqui. Catanduva, tinha um trabalho em Catanduva. Então foram muitos e muito trabalho, né? E chegou a ter um obreiro trabalhando aqui em tempo integral. Nós tínhamos, irmãos, uma igreja constituída, né? E muito trabalho do presbítero Luiz, muito trabalho, muito esforço, muita doação de todos que se envolveram, né? Do irmão Antônio, de todos, né, que hoje estão aqui conosco, principalmente o Luiz e o Antônio, mas de muitos que naquela época, né, se propuseram a promover o trabalho dessa fé, que é a fé que nós defendemos. Irmãos, muita luta e muito tempo se passou. E aí, no ano passado, nós retomamos esse trabalho da igreja com 20 pessoas. Né? Com 20 pessoas, até um número bom. Irmãos, 20 pessoas, né? Quem somos nós, né? Nós não somos, né? Somos um grupinho, né? Um grupinho que resolveu retomar um trabalho. Irmãos, eu tenho uma fé comigo que é fé, né? Porque o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, né? Que não vemos. Então, se você perguntar para mim, Marcelo, de onde você tirou essa ideia? Eu vou falar para o meu olho, é só os olhos da fé, eu não sei. Mas eu tenho uma fé, irmãos, de que esse grupinho aqui de 20 pessoas tem uma contribuição a dar para a Igreja de Deus do Brasil inteiro e tem um trabalho a fazer aqui para reconstruir os muros dessa congregação, que já foi uma congregação vitoriosa, abençoada, e que está voltando a ser.
Irmãos, como que nós podemos fazer isso? Não temos recurso, não temos condição de fazer nada. Mas, quando eu tinha 21 anos, eu tomei uma decisão. Eu falei, olha, eu vou fazer uma oferta para Deus. Vou fazer uma oferta para Deus. Eu vou ofertar 1 ano de trabalho. Então eu terminei a faculdade de Direito. O que eu fiz? Eu fui para Curitiba, entrei no programa missionário e fiquei 1 ano prestando serviço para a igreja. Onde eles mandavam fazer, eu fui, fiz o curso de missionário, mas se mandasse limpar a sala do escritório lá, como muitas vezes nos era dito para os missionários, limpa a sala aqui, nós limpávamos a sala. Vai ter um fórum, vamos, sei lá, trabalhar na cozinha, vamos trabalhar na cozinha. Olha, vai ter uma viagem missionária, tem que pregar lá não sei aonde, no sul, no norte, vamos nós fazer a pregação, vamos lá. Ah, tem que ir no programa de rádio, tem que ir. Eu fui, estava trabalhando para a igreja, sem ganhar nada, eu estava doando 1 ano da minha vida para a igreja. Eu fui e fiz isso, em 1995. Em 94 eu formei, o ano de 95 eu passei lá em Curitiba sendo missionário. Em 96 eu me casei, né? Eu e a Ana nos casamos em janeiro de 96. E, aliás, esse ano está fazendo 20 anos, né? Que agora, mês passado, fez 20 anos que nós somos casados, graças a Deus. E segui em Curitiba, fiz teologia, em 98 eu fui ordenado pastor. E entrei na administração da igreja, fui secretário, tesoureiro, fui presidente da organização. Os irmãos conhecem a história. E o que aconteceu, irmãos? Eu doei, tudo partiu de uma oferta que eu fiz. Eu fiz uma oferta, eu vou doar 1 ano da minha vida para a igreja. Eu posso ser útil em alguma coisa, vou para lá e vou trabalhar na igreja. 1 ano, vou fazer isso. E agora, irmãos, eu estou de volta com essa sensação, com esse chamado dentro de mim. Eu vou doar mais uns anos para a igreja. Só que naquela época, eu falei, eu vou doar 1 ano para a igreja, juntei uma malinha, os irmãos me levaram na rodoviária, e vai com Deus, né? Fui embora. Agora está um pouquinho mais difícil, porque a minha bicicleta, eu estou puxando 4 na minha bicicleta, né? Igual aquelas bicicletas aqui, cheias de assento, né? Agora a minha bicicleta tem mais 4 sentadinhas ali, né? Tem a Ana Lúcia, o Neto, o João Pedro e o João Vitor. Mas eu estou com esse chamado de volta, irmãos, com esse sentimento de que é hora de doar de novo alguns anos para a igreja, talvez o restante dos meus anos para a igreja, atuando como pastor, reunindo essa experiência que eu tive como empresário, como palestrante, e colocando isso a serviço da casa de Deus e atuando na igreja. E aí, irmãos, o que eu tenho pensado de trabalhar, de atuar nisso, né? Fazer disso, o que nós queremos com isso? Para que isso, Samuel? Para termos uma igreja que vai glorificar o nome de Deus, que vai pregar o Evangelho, que vai edificar os crentes. É isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer junto com os irmãos, porque a igreja é um conjunto, não é uma pessoa sozinha. Nós estamos juntos nisso e eu estou colocando a minha vida, estou oferecendo a minha vida nesse sentido, irmãos. E aí, eu pensei de fazer uma contribuição para a igreja do Brasil, na forma de literatura. Eu peguei, irmãos, um livro, é esse livro aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Já mostrei outro dia para os irmãos, mas é esse livro aqui, ó, Teologia Sistemática. O autor é esse cidadão aqui, ó. Essa aqui é uma foto dele, na verdade é um vídeo, eu fiz a fotozinha do vídeo, de 2011. E ele, praticamente com 90 anos, é o autor desse livro, falecido. Ele morreu em abril do ano passado. Mas tem os vídeos dele e tem o livro dele. Irmãos, sabe o que é esse livro? Acho que eu já tentei falar para os irmãos da importância desse livro, mas hoje eu quero esclarecer um pouco mais. Esse livro, irmãos, é a síntese do que a gente crê. Toda vez que você viu um estudo sobre a Trindade, sobre a pessoa única de Deus, quando você entendeu esse assunto através de um estudo, alguém tirou desse livro. Provavelmente.
Quando a gente fala do reino da terra, esse livro condensa esse ensinamento. Ele pega todos os versículos que falam do reino e coloca isso em perspectiva. Quando a gente fala daquilo que é o que a igreja de Deus crê, está aqui nesse livro, porque isso é importante, irmãos. Esse livro não é mais importante que a Bíblia. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Concordamos com isso, é a única autoridade, a palavra de Deus na nossa vida. Mas aí nós queremos saber o seguinte: como que você entende a Bíblia? Aí você quer saber como que a igreja adventista entende a Bíblia? Você vai ler os escritos de Ellen White. Você quer saber como que os mormons entendem a Bíblia? Você vai ler o livro de Mormon. Você quer saber como os espíritas entendem a Bíblia? Você vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um livro que condensa o pensamento daquele grupo. Como que eles veem a palavra de Deus, que é comum a todos. Esse é o livro que mostra como a igreja de Deus enxerga a Bíblia. Só que é um livro, irmãos, de 600 páginas. E eu acredito que a falta desse livro traduzido, colocado em português na mão dos irmãos, permitiu muitas dessas divisões que nós tivemos. Porque nós tínhamos que ter uma referência. Espera aí, o nosso pensamento não é esse. Espera aí, a nossa visão não é essa. Nós tínhamos que ter essa... O irmão vai falar, mas isso eu tenho que ver na Bíblia. Tudo bem, tem que ver na Bíblia, mas faltou alguém condensar isso num escrito. E esse livro fez o trabalho. Muito bem feito. E ele é a base de tudo que a gente estudou. Quando você viu o estudo sobre o reino milenar, quando você viu o estudo sobre profecia, quando você viu o curso de profecias, quando você viu estudo sobre Jesus, a pessoa de Cristo, quando saiu desse livro, muito provavelmente quem passou o estudo, leu esse livro ou leu alguma coisa a partir desse livro. Então eu gostaria de ter esse livro em português. Faz 16 anos que eu quero ter esse livro em português. O neto não tinha nascido. Eu fiz um projeto para traduzir o livro. Não conseguimos. Não foi possível, estando na urgência. Então agora, muito tempo depois de muita luta, passei por uma pessoa traduzir, a pessoa não traduziu e mudou de cidade, levou o livro embora. Aí até eu achar ele de volta e pegar esse livro de volta, e estou tentando ver se a gente usa o livro. Bom, agora o livro está de volta e eu estou traduzindo o livro. Eu imagino que essa é a contribuição que eu posso oferecer para a Igreja de Deus como um todo. Porque isso aqui, mesmo os judeus messiânicos, agora os irmãos que partilham com essa questão judaica, mesmo os que estão mais afastados ali, os mais radicais, todos os grupos da Igreja de Deus, a visão doutrinária é unificada nessa palavra colocada aqui. E eu comecei a tradução. E pensei o seguinte: se eu traduzir uma página por dia, eu vou traduzir esse livro em 2 anos. Né? Então, todo dia eu levanto cedo e faço a tradução de uma parte do livro. A Ana tem me ajudado muito. Eu vou digitar, me dá tendinite, então eu faço à mão num monte de folha de papel, depois a Ana digita. Às vezes ela não entende a minha letra, eu tenho que digitar para ela, mas estamos fazendo, estamos traduzindo. Qualquer hora, uns 2 anos para frente aí nós vamos terminar. Talvez antes, eu espero, com a graça de Deus, né, para a gente fazer uma revisão, entregar para algum profissional de línguas fazer a revisão. Mas, a princípio, eu acho que eu sou mais indicado para mexer, porque eu entendo o que ele quer dizer, eu sei o que ele está falando, e vou me virando lá no inglês para a gente ter o livro. E essa é a contribuição que eu gostaria de dar para a igreja nacional. E na igreja aqui, local, eu gostaria de reconstruir os muros aqui. Nós já tivemos uma igreja grande aqui em Rio Preto. Nos moldes da Igreja de Deus, uma igreja com 50 metros, era uma das maiores do Brasil. Né? Eu acho que era uma das maiores igrejas que a gente tinha aqui. E agora, irmãos, nós precisamos retomar isso. E aí, hoje, eu estou muito agradecido, né? Quero deixar assim bem claro para os irmãos, a minha gratidão pela fidelidade de todos em estar aqui conosco. Porque isso não é coisa que se faça sozinho, não é? Eu tenho esse chamado de Deus, mas nós precisamos do coletivo, nós somos gente social, nós precisamos ter as outras pessoas. Eu queria dizer para os irmãos que quando eu chego aqui, e os irmãos chegam também, isso me enche de ânimo. Talvez o irmão vai dizer: olha, mas você fez uma pregação outro dia, irmão, que foi muito boa, me animou, me deu força. Legal, irmão, mas a tua presença aqui me anima e me dá força. Quando o irmão vem na igreja, eu sou edificado, eu recebo força.
E aí chega aqui e o Paulo pega o violão e toca uma canção, o Ivan toca o baixo, o Lucas tocou a bateria. Olha que benção, né? Aí eu me sinto edificado. O Luiz dirigiu o culto, eu me sinto edificado. O irmão Antônio e a irmã Davina vieram aqui na semana, deixou tudo limpinho, eu sou edificado. Eu me sinto apoiado, eu me sinto bem na presença de Deus, por os irmãos estarem aqui. Aí cantamos todos juntos, aí estamos juntos fazendo a obra de Deus. Então, hoje eu sim quero agradecer aos irmãos, porque esse é o nosso norte, irmãos. Nós hoje estamos reconstruindo muros. Os muros da Igreja de Deus como um todo, eu não sei como é que vai ser, eu não sei que trabalho é esse, eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer hoje é traduzir esse livro, estou empenhado nesse trabalho, ajudado pela Ana, acho que vou receber mais ajuda daqui a uns dias, nós temos pedido ajuda para outras pessoas, para nos ajudar. Vamos fazer uma revisão mais tarde, mas é esse o trabalho que eu acho que eu posso dar uma contribuição, que o nosso grupo pode dar uma contribuição para a Igreja Nacional. Agora, o nosso grupo em si, nós vamos começar ainda em fevereiro, se Deus quiser, reuniões falando de casais, de casamento, de família, mais uma reunião na semana, ainda no mês de fevereiro, se Deus quiser. Estamos falando em ter um programa de rádio, né? Para isso vamos usar de recurso. Então, eu também quero agradecer as contribuições que os irmãos têm feito, né? Toda vez que você pega ali o envelopinho do dízimo, das ofertas, você está fazendo parte deste projeto, né? Você está nos ajudando, ajudando para que eu possa ter tempo para me dedicar nesse trabalho, porque quando eu tinha 21 anos, eu fui e eu não tinha nenhum compromisso, né? Hoje eu tenho uma família e a contribuição que os irmãos têm feito tem sido muito útil para que eu tenha tempo, né, para dedicar a esse projeto. E outra coisa é que o irmão traz a sua oferta, traz a sua fidelidade na oferta financeira, o dízimo e a oferta, também vai nos permitir colocar um programa de rádio que nós já estamos pesquisando onde pode ser e retomar essa tradição da Igreja de Deus, né, de atuar colocando material disponível para as pessoas. A gente pode fazer isso também com vídeos, nós estamos gravando essa mensagem hoje, vamos usar o YouTube, vamos usar outras ferramentas aí, mas é importante nós fazermos essa pregação. Irmãos, nós somos um grupinho de nada, somos 20 pessoas, mas pelos olhos da fé, irmãos, eu vejo que Deus vai nos dar essa graça de reconstruir os muros e de ter aqui uma igreja vitoriosa. Uma igreja vitoriosa não só no aspecto de número, vai ter um monte de gente, não. Uma igreja que glorifica o nome de Deus, uma igreja que prega a salvação, uma igreja que edifica os crentes. Com a graça de Deus, nós já estamos tendo, né? Já estamos vivendo esse momento. Mas essa bênção, Deus vai nos dar de chegar a mais pessoas, de nós termos outras pessoas que vão se chegar a nós. E nós vamos ter também a oportunidade de dar uma contribuição para a Igreja Nacional, para toda a Igreja de Deus, no sentido de oferecer uma literatura de qualidade. Depois que o livro estiver traduzido, eu penso de escrever outras coisas e a gente contribuir com a Igreja com literatura. Mas, irmãos, eu não teria esse tempo se não fosse a Igreja local. Se não fosse a Igreja local. Nós hoje, e por isso eu quero agradecer a todos os irmãos, né? Não faz sentido eu fazer esse trabalho sem que a gente tenha uma igreja local. E eu não poderia fazê-lo se não fosse a presença e a contribuição dos irmãos. Então, eu quero agradecer de coração a presença de todos os irmãos. Hoje é uma mensagem talvez diferente, talvez eu não esteja edificando muito o coração dos irmãos. Eu só gostaria de dizer para os irmãos hoje, deixar muito claro, que a sua presença aqui na igreja me edifica. É essa mensagem que eu gostaria de deixar para os irmãos. Então, às vezes a gente fala assim, puxa, eu vou na igreja ouvir uma mensagem para a minha edificação, para o meu crescimento, para o meu fortalecimento. Mas a sua presença na igreja já edificou, já fortaleceu o pastor, a liderança. Nós chegamos aqui e ficamos felizes de ver que os irmãos estão aqui. E a sua presença, a sua contribuição tem viabilizado que a gente retome a igreja. Irmãos, a Igreja de Deus é uma bênção, é uma mensagem vitoriosa, é uma mensagem que nós cremos há muitos anos, é uma mensagem que está há muitos anos no Brasil,
mas ela precisa ser restaurada, precisa ser trabalhada, precisa ser, vamos dizer assim, fortalecida, né, talvez com essa obra, com outras obras, para que a gente tenha as pessoas realmente firmes naquilo que creem e evitando essas muitas divisões que nós tivemos no passado. Eu oro a Deus, irmãos, e eu peço que nós possamos fazer parte desse movimento de fortalecimento da igreja como um todo e da igreja nossa local aqui. Que Deus abençoe o nosso grupo. Eu vou fazer um pedido hoje para os irmãos, eu vou pedir para os irmãos orarem por nós, pela liderança da igreja aqui. Nós sofremos muito no passado, com dificuldades, com essas divisões lá, eu em Curitiba, o Luiz e o irmão Antônio aqui em Rio Preto. Mas hoje eu gostaria de pedir que os irmãos orassem por nós. Orassem por mim, pela minha vida, para que Deus me dê força e inteligência para fazer esse trabalho. Orassem pela minha família, pela Ana Lúcia, meus meninos, para que Deus nos dê essa bênção de sermos parte do seu plano, de cumprir o nosso pedacinho. A nossa pecinha a gente vai pôr no quebra-cabeça. Senhor, eu coloquei a minha pecinha para que o quadro todo seja montado, para que a gente possa ver o nome de Deus glorificado através da igreja na nossa nação. Vamos orar, irmãos, nessa semana e vamos pedir para que Deus abençoe esse trabalho e que permita. Estou dizendo para os irmãos, eu vejo pelos olhos da fé, né? Nós não estamos vendo nada, mas que Deus permita que esse trabalho prospere, que leve à salvação, que glorifique o nome de Deus. Vamos orar?